Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O que significa a vitória de Viktor Orbán? O primeiro-ministro húngaro tornou-se uma pedra no sapato ainda mais incómoda para a União Europeia e para a NATO? Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Viktor Orbán subiu ao palco para reclamar mais 4 anos à frente dos destinos da Hungria e muniu-se de visão do telescópio para avisar que teve uma vitória tão grande que se via da Lua e certamente também de Bruxelas. O líder do Fidesz garantiu a 4ª vitória consecutiva do Partido Conservador em eleições legislativas e renovou uma maioria de 2/3 no Parlamento, derrotando a mega coligação de 6 partidos que o enfrentou. A brüsszeli bürokraták, a soros birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is. Foi, nas suas palavras, uma vitória contra grandes forças, o Ocidente, o filantropo George Soros e até Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. A intervenção terminou com Orbán e os seus apoiantes a cantarem uma música feita a partir de um poema do século XIX que se diz ter inspirado a Revolução Húngara de 1848. Orbán é o líder europeu mais próximo de Vladimir Putin. O que esperar desta Hungria numa Europa unida contra a Rússia? A guerra deu um trunfo à direita conservadora de Orbán? Vou conversar com a jornalista Kátia Bruno, enviada especial do Observador à Hungria. Olá, Kátia. Olá, Catarina. Acompanhaste a noite eleitoral deste domingo na Universidade Matthias Corvinus, em Budapeste, não sei se é assim que se diz. Também não tenho a certeza, porque estava num local que tinha quase mais estrangeiros do que húngaros, portanto, talvez a pronúncia não seja a mais correta. E nesse local, que ouvimos agora aqui em fundo, decorreu um debate com académicos, que fez parte do programa das festas, digamos assim, mas também houve lá copos de vinho e muita celebração, certo? Sim, este era um evento organizado pela Universidade para acompanhar a noite eleitoral, que era de presença gratuita, desde que os participantes se inscrevessem previamente online, e estava, no fundo, cheio de estudantes, quer húngaros, quer estrangeiros, e também de professores da própria universidade e alguns membros de organizações que acompanhavam o tema e que estiveram por lá a ouvir os debates, mas também a beber muitos copos de vinho. Sim, a certa altura o bar estava um bocadinho mais concorrido do que a conversa. The ideal rule of law, I think for the sake of results and for the sake of this country, we will have to sacrifice some of it. Ouvimos agora aqui em fundo um estudante húngaro com quem falaste e que te dizia que às vezes pode valer a pena sacrificar um Estado de Direito ideal para se obter resultados. É uma ideia comum entre os apoiantes de Orbán que entrevistaste por estes dias? Sim, a maior parte dos apoiantes com quem falei sentem muito que as críticas que Bruxelas faz à Hungria a propósito das acusações de violação do Estado de Direito são ou infundadas ou exageradas ou motivadas por influências algo esquerdistas que dominarão Bruxelas. About Orbán personally, what does she feel about him as a politician, as a leader? És Orbánról, mint vezetőről mi? Szerintem ő sok mindent jól csinál, meg jól gondol. A maior parte das pessoas que apoiam Orbán aqui em Budapeste, com quem falei, considera que, na verdade, estão perante um governo conservador que defende uma série de valores que estes apoiantes acreditam e que, apesar de poder haver alguns problemas, e nomeadamente a corrupção, que era sempre aquele que era mais apontado, mais até do que o domínio dos média ou os problemas com ataques a minorias, quando se falava em corrupção, o sentimento era de que, bom, mas pode haver corrupção, mas qualquer pessoa que estivesse
primeiro-ministro da Hungria muito provavelmente faria o mesmo, e pelo menos no resto Orbán vai cumprindo, o país vai funcionando e, sobretudo, em termos económicos, as pessoas sentem que estão melhores do que estavam com os governos socialistas antes dos governos do Fidesz e, portanto, consideram que estes problemas não são assim tão relevantes para a sua vida. Alatt. Ugyanakkor úgy vélte, ha a katonai akciókat nem fejezik be, még többen hagyják el Ukrajnát. Outra ideia que podemos perceber através dos teus artigos é o sublinhar de uma certa alergia ao que chamam de pensamento único europeu, inclusivamente em relação à guerra na Ucrânia. Como é que este tema tem sido tratado pelos média húngaros? A maior parte dos média que estão sob a alçada ou do Estado ou de administrações de membros próximos do Fidesz, de Viktor Orbán, têm seguido muito a linha do partido, que é uma linha de que nós queremos é a paz, nós somos um Estado neutral, nós não queremos ser arrastados para este conflito. Esta é a linha oficial que acaba por dominar a maior parte da cobertura sobre a guerra na Ucrânia. Claro que há alguns relatos pontuais que são mais próximos de uma linha do Kremlin. Há comentadores que falam em alguma desinformação a circular em relação ao conflito, mas parece-me que isso é residual. A maior parte das pessoas com quem eu falava não duvidava de que há uma invasão russa à Ucrânia. A maior parte das pessoas dizia até que sentia pena dos ucranianos. Há muitos húngaros que estão envolvidos nos esforços de ajuda aos refugiados que chegam, por exemplo. A questão é que separam muito isso do que deve ser a postura do seu governo, e eles consideram que a postura do seu governo deve ser a de não se envolver no conflito, ou porque acham que isso pode afetá-los diretamente por serem um país que está tão próximo da Ucrânia, em termos físicos, ou porque alguns consideram que a economia húngara está muito dependente da economia russa, nomeadamente na energia. Mais de 80% da energia húngara é importada da Rússia, e que, portanto, criticar demasiado Moscovo pode deixar os húngaros numa situação difícil em termos económicos e que, portanto, não vale a pena a chatice. Esta proximidade com Vladimir Putin não impediu Viktor Orbán de apoiar as sanções da União Europeia contra a Rússia, mas opôs-se ao fornecimento de armamento à Ucrânia. Aliás, tem sido criticado por Volodymyr Zelensky por não permitir a passagem desse mesmo armamento por território húngaro. Viktor Orbán tem dito claramente que não vai permitir essa passagem de armamento, muito embora a Hungria seja Estado-membro da NATO. Aquilo que a Hungria tem enfocado é mais uma vez a questão da segurança. Fala na defesa da segurança dos cidadãos húngaros que vivem na Ucrânia, na região sul da Ucrânia, dos Cárpatos, que são uma série de montanhas que existem ali perto da fronteira dos dois países, e Orbán diz que estes comboios com armamento podem ser atacados e, portanto, que não quer colocar essa comunidade em risco. Há quem diga, como Zelensky, que essa não será a sua principal motivação, mas que esta decisão é mais para não melindrar Vladimir Putin. Mas a verdade é que a Hungria não tem mudado de rumo nesta questão, apesar de ter votado, juntamente com os outros Estados-membros da União Europeia, a favor das sanções à Rússia. The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. Ao longo dos últimos anos, Viktor Orbán teve vários confrontos diretos com a União Europeia, nomeadamente por questões como direitos civis, liberdade de imprensa, a política migratória. Este reforço de poder tornou uma pedra no sapato ainda mais incómoda e imprevisível, tanto para a Europa como para a NATO. Parece-me que sim, ainda para mais porque esta vitória esmagadora acontece ao mesmo tempo que a guerra na Ucrânia está a decorrer, e isso traz aqui um elemento muito importante para a questão das relações entre Estados. A União Europeia tem neste momento um processo aberto à Hungria e à Polónia por causa das alegadas violações do Estado de Direito.
E esse processo, bom, ninguém sabe se agora irá avançar. Bruxelas pode decidir avançar porque considera que com a vitória do Fidesz estas questões continuam a ser problemáticas, mas também pode, na verdade, politicamente ser mais vantajoso para Bruxelas deixar este processo em banho-maria por receio de antagonizar mais a Hungria e isso refletir-se num possível bloqueio a sanções que a União Europeia queira aplicar à Rússia. Portanto, a própria guerra da Ucrânia pode ser aqui um elemento que vem dificultar ainda mais a relação entre a Hungria e a União Europeia e com um Orbán reforçado e muito claramente apoiado popularmente na Hungria, não me parece que ele tenha nenhum incentivo para mudar a sua postura e a política que tem conduzido até agora. Portanto, pode ser uma peça no xadrez ali isolada, mas que ganha de repente, quase que salta para uma posição muito mais relevante, não é? Ganha aqui algum poder. Sim, mas a situação é tão imprevisível que não sabemos também se a própria Hungria não pode ficar numa situação mais delicada, porque esse isolamento também faz com que não tenha tanta margem de manobra, por exemplo, para se opor à questão do processo do Estado de Direito, porque uma das suas principais aliadas era a Polónia, que também tem um processo sobre si aberto neste momento, mas a Polónia, na questão da Rússia, tem sido muito firme contra Moscovo e, portanto, agora estes dois governos estão em lugares opostos da barricada no tema que tem dominado toda a política internacional. Portanto, sim, estes dois países que têm sido aliados em muitos embates com a União Europeia, neste caso pode-se abrir aqui um grande fosso entre esses dois parceiros. Sim, até porque o Fidesz, o partido de Viktor Orbán, e o PiS, o partido que está no poder na Polónia, são partidos que são muito semelhantes a algumas das medidas de política interna que aplicam, mas têm posições radicalmente opostas relativamente à guerra da Ucrânia, com a Polónia a ser um dos Estados europeus que é mais agressivo contra Moscou e que gostava de ver mais sanções aplicadas e uma postura mais firme de apoio à Ucrânia, e a Hungria tem mantido esta postura de um certo equilibrismo entre ir apoiando as sanções europeias, mas tentando não hostilizar a Rússia. Se a situação se complicar daqui para a frente, e coisas como, por exemplo, as imagens que nos chegam de Bucha nos últimos dias fazem com que de repente haja mais e mais discussão sobre se devem ser impostas medidas mais duras à Rússia, a própria Hungria possa ficar aqui numa posição mais isolada, a não ser que consiga coordenar muito bem com a Polónia e possa chegar a algum tipo de entendimento que neste momento não estamos a ver que seja possível. Obrigada, Kátia. Obrigada eu, Catarina. A Kátia Bruno é enviada especial do Observador à Hungria. No jornal e na Rádio Observador, continuamos a acompanhar este período que pode ser de redefinição de forças na Europa. Depois das eleições húngaras, seguem-se as francesas. A primeira volta é já no próximo fim de semana. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.